Muito bem, mercado da bola agitado no Mengão. Vou trazer aqui para vocês esse corte do programa Sport Center da ESPN Brasil com as últimas notícias, com as últimas informações. Já chega deixando o like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da ESPN. Link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. Se você gostar do vídeo, hein, não esquece, deixa o like, vamos lá. Olha os números aí do Wesley contra o Red Bull Bragantino, essa vitória de virada do Flamengo 2-1. Um gol, uma finalização no alvo, 101 ações com bola, 9 cruzamentos, 8 progressões com bola, 4 dribles tentados e 17 duelos. Rafa, um resultado que passa muito também pelas mexidas, né? Pela mão ali também do Felipe Luiz dentro dessa partida. Sem dúvida, Glaucia e Nath. Na verdade, o jogo começou, bem dizer, a partir da metade do primeiro tempo, né? Partida muito de tática, muito estudada, com um nível de cautela de parte a parte muito grande. Terminou o primeiro tempo 0-0 e aí o Bragantino faz o gol com poucos segundos, uma jogada ensaiada, né, muito bem trabalhada de saída de bola pelas mãos do Fernando Seabra, que pegou a defesa do Flamengo em linha alta. E, aliás, essa é uma característica que o Felipe Luiz herdou da metodologia do Jorge Jesus. Se o adversário souber encaixar bem a troca de passes, vai encontrar essa brecha nas costas da linha defensiva do Flamengo e o Flamengo vai passar algum sufoco. Só que depois disso, o gol foi com segundos, praticamente só o Flamengo jogou no segundo tempo. E se tivesse terminado 1-1, ou seja, se o Wesley não tivesse feito o gol da virada, seria uma tremenda injustiça, né? O Flamengo com muito mais posse de bola, com muito mais eficiência na troca de passes, muito mais finalizações. Flamengo à vontade jogando em Bragança Paulista. Aliás, seguramente foi o melhor segundo tempo do Flamengo como visitante nesse Campeonato Brasileiro. Ontem a qualidade de jogo se impôs, porque o Felipe Luiz conhece muito as características. Parabéns, Rafael Marques. Enfim, um comentarista lúcido, né? Falando o que eu vi também no jogo, cara. O Flamengo ontem fez um baita segundo tempo, né? Os seus jogadores. Tanto estava eficiente o Flamengo em campo, que das 5 alterações, o Felipe Luiz fez 3, e 2 delas já no finalzinho, para não desconfigurar aquilo que o Flamengo vinha desenvolvendo em campo. Outra boa notícia, o Vinha entrou no segundo tempo ontem na vaga do Varela e performou muito bem, mostrou desenvoltura com a bola, mostrou um bom fôlego, não vai demorar muito para que ele recupere a condição titular, e aí o Felipe Luiz não precisa fazer essa improvisação. O Flamengo tem essa magia, né, Glaucia e Nath? O Flamengo consegue pegar de momentos turbulentos fora de campo energia para grandes atuações dentro dele. Não são todos os times que conseguem isso, e talvez a gente possa atribuir a tal magnética, né? Ou então ao investimento feito para a montagem de um elenco competitivo, mas esta não é uma regra. O Flamengo é uma exceção. Na maioria dos casos, clubes mergulhados em crise, como o Flamengo está em caráter interno, não conseguem fazer com que os seus times em campo joguem aquilo que precisam jogar. O Flamengo consegue. Boa, Flamengo que conseguiu jogar ontem, trouxe esse resultado importante também, principalmente pensando em classificação, mas segue aí no mercado. Temos números das novidades por aí, ó. Samuel Lino com a camisa do Atlético de Madrid na última temporada, 47 jogos, 29 como titular, 48,9 minutos por jogo, são 4 gols e 8 assistências. E temos também Emerson Royal pelo Milan, 26 jogos, 22 como titular, 71,8 minutos por jogo, não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência, mas tem um título da Supercopa da Itália. Pedro Henrique Torres chegando ao vivo aqui com a gente para trazer também as informações deste mercado do Flamengo. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo, meu amigo. Um beijo para você. Antes do Pedro Henrique Torres falar, galera, Torres, né, falar, você achou essas contratações aí boas, medianas ou ruins? Comente aqui, quero saber a opinião de vocês. No final do vídeo eu vou falar o que eu achei aí do Samuel Lino e também do Emerson Royal, tá bom? Vamos lá. Tudo bem, Glaucia? Um beijo grande para você, beijo aí, Natália, todo mundo que tá com a gente neste Sport Center. E um dia chuvoso no Rio de Janeiro, bem chuvoso, acabou de cair um pé d'água aqui. Mas, enfim, o Flamengo segue na preparação, domingo tem jogo contra o Atlético Mineiro, aquela coisa toda. Mas esse momento agora é aquele momento suculento
de falar de mercado, né? Todo mundo gosta bastante de falar de mercado aí. Hashtag só que não. Mas vamos lá. O Flamengo está muito próximo aí, está com a contratação encaminhada do Samuel Lino, que é do Atlético de Madrid. 25 anos, teve até passagem na base do Flamengo já, a informação saiu lá na Europa, a imprensa italiana, e confirmada pelos nossos companheiros lá da ESPN da Espanha. O Flamengo deve desembolsar 25 milhões de euros por esse jogador. Aí você soma também com o Emerson Royal, que deve chegar ao Rio de Janeiro neste fim de semana, pelo menos é essa a tentativa, o Flamengo acertado com esse jogador, para 9 milhões de euros junto ao Milan. E além disso tem os 12 milhões de euros junto ao Dinamo de Moscou pelo Carrascal. O Flamengo estava bem pressionado por reforços, os reforços já eram para ter chegado. Hoje é dia 24, a janela abriu dia 10, ou seja, há 2 semanas basicamente, né? Então estava muito pressionado mesmo o clube para ter esses reforços, colocá-los em campo. Então vai anunciando esse pacotão aí de reforços da Europa. O Saúl amanhã vai ser apresentado no Ninho do Urubu, aí vai ficar todo mundo satisfeito aí para saber também como é que é a pronúncia do sobrenome dele, pessoal que está aflito nas redes e tudo mais. E aí ele vai ser apresentado, 3 anos de contrato, 30 anos, enfim, vai ser uma boa opção para o Felipe Luiz. E ao mesmo passo, o Flamengo com o Emerson Royal, aí vai sacramentando aí finalmente a negociação com a Roma de 25 milhões de euros, mais 5 impossíveis bônus pelo lateral direito Wesley, que brilhou ontem. Foi bem, foi bonito, enfim, muita gente até criticava a atuação dele na maior parte da partida, mas no finalzinho ele conseguiu um belo chute cruzado ali e fez esse 2-1. Aí dá aquela acalmada, né, Glaucia? Pelo menos nos torcedores, assim, eles ficam um pouquinho mais calmos, estavam muito nervosos, eles ficam mais calmos em relação a essa questão do mercado aí, o Flamengo trazendo esses reforços aí, especialmente o Samuel Lino, que é um reforço bem impactante, de fato, mas o Flamengo teve que abrir a carteira rapidamente e não estava naquele planejamento dito há 60 dias atrás, né? Teve que correr agora e apresentar muito dinheiro, despejar muito dinheiro no mercado aí, no meio, para de fato trazer esses jogadores. Vai ter que abrir o cofre, é o que o Flamengo está fazendo, porque não adianta, sem planejamento não dá muito certo. Além disso, a questão do Runco, enfim, ontem a questão de que saiu o Runco, os jogadores falaram bastante sobre esse assunto também. Houve uma nota do departamento de futebol, por que a gente separa? Porque tem a Gávea e tem o Ninho. Já na outra gestão já era muito assim, esse Gávea-Ninho, essa maluquice completa, mas tem o departamento de futebol, que aí falou com os outros médicos ali, mas eram comandados pelo diretor-geral, que teve a mensagem vazada sobre o De La Cruz, aquele mal-estar geral, mas até agora o lado institucional aqui da Gávea, do Flamengo, o presidente Luiz Eduardo Batista, já procuramos, enfim, comunicação do clube, ninguém se manifesta sobre a questão do José Luiz Runco. Então a gente fica no aguardo aí, porque seria interessante também o clube se manifestar institucionalmente sobre esse assunto, e não só o departamento de futebol. Mas é esse o pacotão do Flamengo nesta quinta-feira, Glaucia. Boa, Pedro. Muito obrigada, meu amigo. Beijo pra você. Boa sequência de trabalho por aí. O Pedro falou dos torcedores acalmarem, né? O time ganha, o clube no mercado vendo grandes nomes. Bora lá então, galera. Vamos falar aqui desses jogadores, né? Vamos começar aqui pelo Samuel Lino. Tudo que você precisa saber dessa negociação está aqui nessa matéria do GE. Créditos GE. O Flamengo tem interesse na contratação do Samuel Lino, atacante brasileiro de 26 anos que pertence ao Atlético de Madrid da Espanha. O jogador é monitorado pelo clube e agrada a comissão técnica. O Atlético de Madrid tem o desejo de negociar o jogador nessa janela e espera uma transferência entre 20 a 25 milhões de euros, 129 milhões a 162 milhões de reais, respectivamente na cotação atual. A intenção do clube espanhol é abrir uma vaga destinada a estrangeiros no elenco. Tá ele aqui, né? O jornalista Marco Giordano, da rádio CRC de Nápoles, na Itália, revelou inicialmente o interesse do Flamengo em Samuel Lino. O GE confirmou a informação. A preferência de Lino,
que também tem um nome ventilado no Napoli, é permanecer na Europa. No entanto, enxerga o Flamengo como uma possibilidade de ficar mais próximo do radar da seleção brasileira comandada por Carlo Ancelotti. O atacante teve uma rápida passagem na base rubro-negra e chegou a ser campeão na Copinha em 2018. O Atlético de Madrid tem ciência do interesse do Flamengo, mas ainda aguarda uma proposta oficial. Os clubes conversam para a transferência e, em paralelo, o rubro-negro age com o jogador. Agora vamos falar aqui do outro reforço, né? Que já é dada como certa aqui pelo GE. Flamengo acerta a contratação de Emerson Royal. O Flamengo acertou a contratação de Emerson Royal, lateral direito de 26 anos. Ele será a reposição para a saída de Wesley para Roma. O jogador chega ao Rio de Janeiro na manhã deste sábado para fazer exames e assinar contrato. Já chega sábado, hein? Depois de amanhã, ok? Royal pertencia ao Milan, que inicialmente queria emprestar o jogador. O Besiktas da Turquia havia encaminhado nesses moldes a contratação. No entanto, o Flamengo demonstrou interesse em acertar a chegada do jogador em definitivo e agradou ao atleta e ao clube italiano. A negociação gira em torno de 9 milhões de euros, 58 milhões de reais na cotação atual, por parte dos direitos econômicos. O acerto foi inicialmente publicado pelo jornalista Fabrício Romano e confirmada pela reportagem do GE. Emerson Royal chegou a marcar viagem para Istambul para fazer exames médicos no Besiktas, mas recebeu a proposta do Flamengo na tarde de quarta-feira e decidiu aceitá-la. Inicialmente, não era um desejo claro do jogador retornar ao futebol brasileiro, mas a proposta do Flamengo seduziu o atleta. A proximidade com a seleção fez o lateral colocar na balança e aceitar os números do rubro-negro. O lateral é a segunda contratação do Flamengo na janela que abriu no dia 10. Na quarta-feira, o clube havia anunciado o acerto com o meio-campista Saúl, ex-Atlético de Madrid. Emerson Royal chegou à Europa após se destacar no Atlético Mineiro. No velho continente, começou no Betis, disputou 79 jogos com 5 gols e 10 assistências. Ele teve uma passagem curta pelo Barcelona, com apenas 3 partidas, e voltou a se firmar no Tottenham, time pelo qual disputou 101 jogos com 4 gols e deu 2 assistências. Na última temporada estava no Milan e fez 26 jogos, sendo 22 deles como titular. Bem, é isso. Acho que... Deixa eu ver se tem mais contratação. Deixa eu ver, né? Deixa eu atualizar aqui, né? Porque o Mengão tá demais. Ah, tem um Carrascal, né, galera? Que, pelo que eu fiquei sabendo, já tá tudo certo, né? E ele deve chegar até o fim de semana também. Valeu, tamo juntos, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Valeu, fui!